Bem, gente, nós vamos conversar sobre esse livrinho Luz no Mundo. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, esse espírito, ela viveu na época do Cristo. Então, ela tem uma coleção de livros, psicografia de Chico Xavier, são lindas as mensagens. Então, ela conheceu os apóstolos e ela comenta sobre o que falavam, como viviam. É muito lindo, toda a coleção dela. Então, hoje, por ser o aniversário de Jesus, então a escolha do mês foi essa, Luz no Mundo. Então, nós vamos conversar um pouquinho primeiro sobre Jesus. O homem de nossos dias, à semelhança dos homens do pretérito, tem necessidade de Deus, e por isso é inadiável a questão do encontro ou do reencontro individual de cada ser. Jesus nada traz de novo do que já não haja dito. Recorda, revive, atualiza feitos e palavras. Fala em musicalidade fraterna a expressão que conseguiram impregnar os séculos e não desapareceram. Agora, representados pelo pensamento kardeciano, encarregado de erigir o tempo novo da fraternidade universal, delimitando as fronteiras do reino de Deus, indimensionais como o próprio universo, que, no entanto, começa no coração, na alma do homem, atribulado de todos os tempos. Então, Jesus continua mesmo, não é? Ele não foi embora, ele continua entre nós, compreendendo, nos auxiliando, fazendo o máximo e nos demonstrando nessas idas e vindas, esse pretérito que se faz presente. E essas reencarnações nós vamos aprendendo devagar. Nem sempre compreendemos bem o verdadeiro objetivo das nossas reencarnações, nem sempre. Uma grande maioria não é verdade? Então, mais agora, com o pensamento kardeciano, com a doutrina espírita que traz luz às nossas vidas, nós começamos a esse entendimento. Eu agradeço assim de montão a Deus essa oportunidade, não é? Acreditamos que todos nós que aqui estamos, doutrina espírita é luz, é trazer a luz de Jesus no nosso entendimento. Então, para os que vêm pela primeira vez aqui hoje, nós aprendemos o porquê nascemos, o porquê vivemos, sofremos, os motivos das aflições e porque teremos que voltar à pátria espiritual. E a lei de retorno é imprescindível às nossas existências. Então, é uma bênção de Deus. É a maior caridade que Deus faz por nós. São as reencarnações sucessivas. Então, a gente sabe, nós temos esperança de que nada acaba aqui na Terra. A gente chega aos 80, como eu, muitos aos 90, e assim vamos pela frente, sabendo que uma hora vamos ter que voltar, mas que teremos uma nova oportunidade. Agora, é bom nós aprendermos que a doutrina espírita também nos ensina a aproveitarmos o nosso tempo. As reencarnações estão cada vez mais difíceis. Os casais não têm mais 3, 4, 5, 6 filhos, não é verdade? Então, quando tem 1, 2, já fecham a porta. E dizem que não, que a vida está muito difícil, tudo, não é possível manter, né, tantas crianças. Eu posso dizer que dou graças a Deus. Tenho 4 filhos, 8 netos e já 3 bisnetos. Então, foi muito bom. Eu queria ter meia dúzia de filhos, mas não deu certo. Então, pronto, os 4 já foi muito bom. E agradeço muito a Deus. Nunca reclamei nem reclamo, porque se Deus nos deu essa oportunidade, é maravilhoso. Mas hoje está muito difícil. As pessoas não acreditam que não vão conseguir criá-los como gostaria. Eu nunca fui rica, nunca tive dinheiro, nunca tive nada, são todos formados.
Todos estudaram, todos são pessoas de bem, graças a Deus, e estão aí no mundo aprendendo as suas lições. Então, a Terra é uma grande escola. Ela nos oferece 1000 oportunidades de nós aprendermos, sabermos sobre nós mesmos, sobre a criação do universo, sobre Deus um pouco, sobre Jesus. Então, nos abre o caminho da consciência para que nós entendamos e façamos o melhor. O bem ou o mal, a escolha é nossa. Deus é único e Jesus, seu Filho, que nos auxilia nessa jornada. Então, por que reclamamos tanto? Precisamos aprender a viver com as dificuldades que essa escola nos oferece, mas não é a escola é maravilhosa, linda. Somos nós mesmos que criamos as nossas dificuldades. Porque quando agimos mal, quando não fazemos aquilo que deveríamos, não cumprimos o nosso dever, o dever de uma pessoa de bem, o dever cristão, o dever de filho de Deus, a gente sofre as consequências. Então, nós plantamos e nós colhemos, né? As sementes somos nós que plantamos. E um dia, com certeza, elas vão germinar, pelos bons atos e pelos maus atos. Mas temos a luz, e essa luz é Jesus. E nos mostra a cada momento esse caminho que devemos seguir. Mas a escola também, a Terra, além de ser essa maravilhosa escola, também é um hospital, porque acolhe almas enfermas como todos nós. Nós não somos sadios ainda. Aí temos várias enfermidades, não estamos falando do corpo, mas da alma, que precisam ser tratadas. Então, a Terra é esse maravilhoso hospital. Eu digo sempre às casas espíritas, às igrejas um pouco, quando alguma pessoa reclama da situação aqui, como as pessoas chegam, eu digo, nós não podemos reclamar, nem nós trabalhadores. Por quê? Porque, como em qualquer hospital, existem os médicos, as enfermeiras, os atendentes, que também não são perfeitos, mas fazem a parte deles. E num centro espírita também. Vou me referir à casa espírita, que é onde nós estamos. Então, nós recebemos enfermos de todas as qualidades. Eu digo que é maneta, perneta, de todas as situações mentais. Então, e nós também ainda não somos perfeitos. Temos alguma luzinha jamais que podemos ajudar. Então, a Terra é esse hospital. E, para mim, a Terra é umbral. Eu digo, ou como os católicos dizem, o purgatório, porque aqui é que nós... Desculpem, que nós resgatamos nossos débitos. Então, Jesus disse um dia, daí não saireis, enquanto não pagares o último centil, na época, para nós, o último centavo. Então, nós sabemos, e graças à misericórdia de Deus, que temos essa oportunidade de pagarmos as nossas dívidas, não é? Aprendermos e temos a chance de pagarmos para que possamos conquistar um futuro melhor e mais feliz. Jesus deve ser sempre tudo para nós. O homem chega à lua, mas não penetrou o âmago do próprio ser. Diz Amélia Rodrigues, porque Jesus permanece desconhecido para a grande maioria. É verdade, né? Falamos de Jesus, comentamos sobre Jesus, os seus feitos, as suas vidas, mas quem na realidade vive os ensinamentos do Cristo? Quem? Então, nós fazemos um esforço grande para podermos a cada dia realmente aprendermos com ele, porque ele foi o exemplo, verdade e vida para todos nós. Mas a grande maioria conhece Jesus, mas não vive Jesus. Ele, no entanto, é a única solução para os inquestionáveis conflitos e angústia universal da alma humana. Então, Jesus é a única solução, porque nós o conhecendo, nós devemos penetrar na mensagem dele, nós temos por base as leis de Deus, que nós devemos seguir como nos foi dita pelo próprio, né? Como contava Moisés, que recebeu essas leis. Jesus trouxe o exemplo vivendo essas leis.
Então, nós precisamos fazer isso. Então, quando nós fizermos, nós estamos conhecendo e vivenciando Jesus. Até então, nós só o conhecemos. Ainda nestes dias, volta ele trazendo a mesma proposta dos conceitos de liberdade, paz, justiça e amor. Liberdade porque nós somos livres até certo ponto. O que nós fazemos, né? Então, ele quer nos dar a sua paz. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz que o mundo não pode dar. Eu vos dou a paz de Deus. Então, é uma paz totalmente diferente do que nós pensamos. Eu quero ter paz, eu não quero discutir, eu não quero brigar, eu quero paz na minha casa, eu quero viver em paz. Sim, e essa é a paz de Deus. Não é uma paz exterior. A paz de Deus é algo que a gente sente. Podemos estar no maior conflito, nas maiores dificuldades e estarmos em paz. É interessante essas coisas. Eu hoje, atribuladíssima, fazendo jantar, ocupadíssima, chega meu filho Michel e disse: mamãe está tão atrapalhada. No entanto, ela hoje não está nervosa. Eu disse: é porque eu tomei calmã. Aí eles logo vi, realmente, porque é muita coisa, tribulação, e na minha idade a coisa já fica complicada. Não estou botando culpa na idade, não, mas também nas dificuldades, é mesmo, né? Então, até hoje, Jesus continua trazendo o conceito de liberdade e paz, justiça. Nós queremos justiça para nós. Tudo que a gente faz, quero justiça. Mas e para os outros? A justiça é com aquele funcionário que está perto de nós, aquele que nós precisamos demitir, aqueles que nós precisamos conversar. A justiça não é só para nós. Nós precisamos seguir a lei, a justiça, sim, mas principalmente a justiça de Deus. Será que Deus aprova essa minha atitude ou não? O que Jesus faria? Eu gosto de fazer essa pergunta a mim mesma. O que Jesus faria no meu lugar? Numa situação difícil, meu Deus, o que Jesus faria no meu lugar? Não é verdade? Então, justiça e o amor é inquestionável. Não esse amor que todo mundo quer, que todo mundo pensa, que quer uma felicidade fictícia, porque a felicidade completa ainda não é desse mundo. Então, nós sabemos disso, nós podemos ter momentos felizes e merecemos ter. É um refrigério para a alma quando a gente está mais ou menos feliz. Então é bom, mas não eternamente feliz. E com a história de que, à custa de alcançar a felicidade, eu posso fazer qualquer coisa. Eu quero ser feliz. Alguém me dizia, semana passada, num atendimento fraterno, a pessoa dizia: eu não posso ser feliz. A história de um casal fazendo a felicidade do outro. Eu digo infelicidade do outro. Eu digo exatamente. É melhor renunciar. Então, a renúncia é dificílimo, porque ela tem antagonismo com o dever. Porque para a gente cumprir nosso dever, muitas vezes, a gente tem que renunciar a algo que a gente gostaria muito. Eu já passei por isso e acredito que muitas pessoas já passaram. Então, o amor, nossa vivência desse amor incondicional, a gente começa devagarzinho. Não é? Não adianta, de repente a gente não sai amando todo mundo, a todos, não. Realmente a família em primeiro lugar. Vem mais um, vem mais outros amigos, e a gente começa a vivenciar a fraternidade que Jesus tanto nos mostrou, essa vivência entre ele e os apóstolos. Bem-aventurados os humildes de coração. É uma proposta dele. Humilde de coração é o quê? Nós compreendemos a nossa inferioridade diante da grandeza de Jesus. Então, aceitarmos o que ele nos ensina e procurarmos vivenciar. E a humildade de coração não é a humildade do vestir, do dizer. Eu sou humilde, do querer mostrar algo bem simples para dizer que é humildade. Não. Há pessoas que têm poder, que têm riqueza e são pessoas humildes. E há, às vezes, um pedinte, um morador de rua, que é orgulhoso e prepotente. Quem já não viu alguém colocar uns trapos dizendo que é uma capa
andar com cajado dizendo que é importante, querer usar uma coroa. Eu já vi isso. Isso de pessoas que vivem na rua, mesmo pobres. Por quê? Pode se perguntar. Lembranças de um passado, quando ele teve todo esse poder, quando ele usava, em vez de trapos, usava mantos bordados a ouro e pedrarias e tal. Então, é melhor a humildade, é melhor nós conhecermos, é a humildade de coração. E ele dizendo, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, ele sabe, nós aprendemos, ele não. Nós sabemos, aprendemos que nós podemos ter essa paz quando a nossa consciência está tranquila. Então, essa paz se faz presente. No momento agora, acreditamos que todos nós estamos em paz, porque a consciência está em paz. E bonito, né? Nós estamos aqui. Garanto que muitas pessoas se esforçaram para estar aqui hoje, o que é muito bom, maravilhoso mesmo. Então, Jesus também fala do amor à justiça, completar o bem, nós já falamos, e do amor a Deus e do amor ao próximo. Ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. Como que eu vou? Se eu não amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Mas ninguém sabe quem é Deus, então o próximo está ali, está bem perto da gente. A gente conhece alguma figura que seja Deus? Não, a gente imagina. Então vamos amar aqueles que estão nessa caminhada. Difícil, mas que um dia nos dará muitas alegrias. Ontem, cantava a verdade e vivia sob o bucolismo de uma doce Galileia. Hoje penetra nas mentes e nos corações, transformando-se no amigo divino que mantém o colilóquio com os que eu amo e desejo encontrá-lo. Ele é a luz do mundo. Então, ontem ele vivia, né, na bucólica Galileia e outros na Judéia inteira, naquele bucolismo, naquele lugar mais simples, onde a natureza imperava. Mas hoje ele ainda vive entre nós e procura nos transformar em amigo, e ele sendo o amigo divino, que, de alguma forma, conversa conosco através de outros, ou através da nossa própria consciência, e que ele nos ama, nós devemos ter a certeza, e devemos amá-lo para encontrá-lo um dia, porque ele é a luz do mundo. Se buscar Jesus, o homem encontra o amigo excelente, que o ajudará a abandonar suas limitações ideológicas. Se buscar realmente a Jesus, nós poderemos entender, não ficarmos preocupados com a religiosidade, porque ele está em todas. Nós precisamos entender isso e não criticar as pessoas. Seja qual for a religião, seja qual for a seita, nós precisamos aceitar e tentar compreender por quê. Porque só nós temos a verdade. Para aquele outro, a verdade é aquela. E tem uma situação muito séria em tudo isso. Nós não estamos no mesmo patamar de evolução, não. Nós somos aqui parecidos, estamos numa casa espírita, estamos tentando estudar o espiritismo e vivenciar, porque temos mais ou menos o mesmo grau de evolução, mas nem todos têm. Então, aqueles que só entendem seitas, que acreditam nos santos, eu digo até nos santos, no caso de Umbanda, Candomblé, eles têm uma fé linda. E por que desrespeitar? Eles acreditam e recebem ajuda pela fé que eles têm. Os católicos, os santos, eu acredito que não mais se adora imagens. Não, eu fui católica há muito tempo e não era aquela imagem, aquela representava algo de bom para mim e que eu confiava. Então, eles acreditam daquela forma e pela fé, e pela confiança, e por tudo que fazem de bom, recebem a resposta de Jesus, recebem a resposta de Deus. Assim como os evangélicos, é aquela forma que eles têm de orar, e meu irmão é pastor evangélico, e minha família toda é evangélica.
Só eu que sou espírita, eu e meus filhos. Então, e vivemos bem. A ideia dele, ele só diz que eu vou para o inferno. E eu não me preocupo. Eu digo que nós vamos nos encontrar. Ele diz, eu digo, nós vamos nos encontrar. Ou lá em outro lugar. Eu sei que a gente vai se encontrar. Não é verdade? Eu tenho um amor muito grande por ele, ele também por mim. Acha que isso vai mudar? Não vai, não é verdade? Aí agora eu não vou mais para o inferno, não. Agora eu vou ficar na terra porque eu sou espírito da terra. Então tem espírito que vai para o céu e tem espírito que vai na terra. Eu digo, está ótimo, porque eu quero trabalhar, eu quero continuar a fazer alguma coisa. Então vai ser muito bom. Para que eu vou viver de delícias do céu? Imagine, eu que sou agitadíssima, vou ficar parada. Não, não vou. Não vou. Todo mundo sabe que eu não paro para ver nada em televisão. Não paro. E se parar, estou fazendo um crochêzinho, um tricô. Todo mundo sabe disso, porque as mãos podem trabalhar. Entendeu? Então, não dá para essencial, não. E vamos respeitar. A fé é grande, é uma pessoa do bem, faz tanto bem, é uma pessoa, é amigo, tem 1 milhão de amigos, como dizem, meu pastor, que os amigos, as pessoas o chamam. Eu digo, graças a Deus. Então, meu pastor Sérgio, aí é muito lindo, e eu agradeço tanto a Deus. Porque eu nem preciso orar muito por ele. Porque eles oram o tempo todo e oram por mim também. Eu digo, para que eu vou ficar orando por eles, se eles oram o tempo todo? Não é verdade? Graças a Deus, e fico feliz mesmo. É muito melhor do que estar por aí fazendo coisas que não deve, não é? E ele se tornou evangélico porque ele resolveu beber, coisa que ele nunca fazia, comprou um bar e resolveu beber junto com os amigos. Minha nora, desesperada, foi para a igreja evangélica e lá conseguiu ficar e o levou. Não foi bom? Maravilhoso. Então, é uma coisa boa. Gente, desculpe de eu falar assim, mas são exemplos que poderão ajudar, não é verdade? Então, nós precisamos vivenciar solidariedade em sua plenitude. O que é ser solícito, né? Procurar colaborar, procurar ajudar com as pessoas na mínima coisa que seja. Se eu posso, porque eu não faço? Porque se eu posso fazer uma coisinha que ajude, a gente deveria nos mantermos mais solícitos. No entender de Jesus, a verdadeira caridade é o BIP, que todo mundo sabe, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade que Jesus nos ensina. Mais do que solidariedade, é tudo incluído. As virtudes incluídas que nos traz a plenitude da alegria, sem preconceitos de qualquer forma, sem darmos essa ordem que muitas vezes a gente quer, vivenciar o amor em todas as situações. No entanto, a criatura humana se debate nas desventuras criadas por ela mesma. Aflições atuais, a gente se debate mesmo. Quem criou a aflição, quem sabe? Fizemos alguma coisa que não é bom para nós, que nos faz mal, tivemos um ato errado, brigamos com alguém, discutimos quando não devíamos, aí lá vem as aflições. A culpa é de Deus? É dos outros? Não, é nossa mesmo, né? Então, no entanto, a criatura humana se debate nas aventuras criadas por ela mesma, asfixiada pelas paixões e gozos imediatos, reluta em abdicar os velhos vícios, foge ao esforço nobre de sublimação deles mesmos e para os ideais superiores. Então, vamos ver as desventuras criadas por nós mesmos, todos nós asfixiados pelas paixões e gozos imediatos. Eu quero viver agora. Então, para isso, eu faço qualquer coisa. Quero viver isso, eu quero a felicidade. Tem gente que cisma de comprar alguma coisa. Se não compra, não é feliz. Quantas pessoas não estão felizes no dia de hoje porque talvez não tenha mudado a casa, não tenha comprado o carro, não tenha recebido aquele aumento que queria? Porque se ficasse mais calmo,
se aceitasse tudo que viesse com naturalidade, é um dia comum para nós, embora comemorando o aniversário do Cristo. E como nós devemos comemorar o aniversário do Cristo? Será que é desejando tudo e querendo tudo para nosso lar? Para nós mesmos? Será que não deu para fazer uma caridadezinha que fosse por alguém? É isso que Jesus gostaria de ser. Eu tenho várias histórias, mas o tempo não dá. Então, nós nos asfixiamos pelos gozos imediatos. Nós relutamos em abdicar de velhos vícios. Todos nós temos vícios. Temos. Uns mais sérios, outros mais simples, mas é tão difícil deixar o vício, né? Eu compreendo aqueles que bebem, aqueles que se drogam em coisas mais pesadas. Por quê? Eu tenho um viciozinho que é tão difícil deixar o doce, deixar a sobremesa. Como é difícil. Pois é, uma coisa tão simples. Ontem no lar, em Pontezinha, aí serviram o almoço, tudo gostosinho, eu estou esperando a sobremesa. Mas cadê sobremesa? Aí deram Danone para tudo que era criança. E eu digo, mas será possível? Quando eu estava aqui, eu nunca deixei as crianças sem sobremesa. Nunca eu deixei. Eu dava jeito, me sentava, comprava, fazia tudo e ficava lá. Eu fazia questão de dar sobremesa para eles, porque eu gosto tanto, aí achava que eles gostavam também, e gostam. Mas eles estavam lá felizes com o Danone. Aí eu entrei no carro e falei, puxa, hoje não tem uma balinha aqui. Aí alguém disse, tem alguma coisa? Foram lá buscar o chambinho, me deram. Eu achei ótimo, era alguma coisa gostosa que servia de sobremesa. Então, se para mim deixar o doce é difícil, e para eles deixar certos vícios ainda muito piores, não é verdade? Então vamos compreender e ajudar. Então nós fugimos do esforço nobre para a sublimação dos ideais superiores. Sublimar. Essa palavrinha que Joana de Ângeles fala muito, eu fico muito preocupada com ela, porque tudo que nós fazemos, nós precisamos sublimar. Então, nossas ações, nossos desejos, nossas palavras, nossos gestos e nossos pensamentos. E como sublimar pensamento, não é? Mas a gente pode e deve. Então, precisamos se sublimar. No entanto, a Boa Nova, em sua epopeia, representa a história do homem atormentado, que bate às portas do céu ansiosamente e recebe a resposta da esperança e do amor, atendendo-o generosamente. Jesus, sempre. Então, a gente, na hora do desespero, a gente faz uma prece, a gente bate as portas do céu, a gente quer resposta, a gente deseja muito, e Jesus, em geral, nos atende. Não é verdade? Jesus é o raio de luz aos apelos humanos, a epopeia do Cristo em sua pujança. Aí está no dia a dia dos que lhe buscam a companhia. Ele continua esperando e ensinando através dos tempos. Então, ele é e sempre será a luz do mundo que nós vivemos. Então, não adianta fugirmos, colocarmos outros deuses diante de nós, porque ninguém substitui o Mestre Jesus. É bom que nós saibamos disso. Então, agora, o assunto que a maioria das pessoas que falaram sobre a luz do mundo, eles tocaram na cura do cego de nascença. E realmente é uma parte bem importante desse livro e que nos traz, assim, mensagens que vão nos ajudar. Era sábado. A Judéia, igual a Galileia, mantinha a exigência. Estamos indo à época do Cristo. Era um sábado na Judéia, que era igual a Galileia e mantinha as mesmas exigências. Era dia de descanso, dia do Senhor. Ninguém podia fazer nada. Dizem, né, que Deus descansou no 7º dia, daí vem essa história de o 7º dia para descanso. No entanto, o homem agora via. Ele estava maravilhado, chamando a atenção de todos. Chegando
o assunto aos ouvidos dos fariseus. Era sábado na Galiléia, ninguém podia fazer nada. O homem era cego de nascença e estava em algum lugar onde Jesus se aproximava, junto com os apóstolos. Eles ficaram furiosos. O que ele fez? Os fariseus perguntavam. O homem contou. Ele cuspiu no chão, pegou o pozinho, fez uma pasta, uma pomadinha e passou nos meus olhos. E disse, vai e lava-te na piscina de Siloé e se mostra aos fariseus ou aos doutores da lei. E ele foi e fez isso e ficou curado. Mas antes, ele perguntou, quando os fariseus, doutores da lei, souberam que esse homem havia ficado curado, foram procurá-lo. E perguntou a ele, vendo nesse momento, conhece esse homem? Não. Onde se encontra agora? Que te fez ele? Já te disse, não conheço. Nasceste cego? Todos aqui me conhecem. Todos aqui me conhecem. Eu nascesse cego mesmo, já falei. Sim, que todos me conhecem. Aí o fariseu, olhando para o cego, falou, sabes que podemos te expulsar da sinagoga? Porque parece que a sinagoga era uma proteção para as pessoas e seus familiares. E no caso dele ser cego, então tinha alguma ajuda a mais. Não sei, eu entendi assim. E eles intentaram, podemos expulsar a ti e a família da sinagoga. Eu sei. Mas ele é um pecador, insistiu o fariseu. Ele é um pecador, mas me curou. Não está vendo que eu não vi e agora vejo? Mas é sábado, mas é um dia de sábado. Ele é do mal, não é de Deus. Pois ele fez cura e trabalhou no dia de sábado. Mas ele me curou. Por que ele desrespeita as leis de Deus? Eles perguntaram, não sei. Se ele é um pecador, uma coisa eu sei, que fiquei bom e agora vejo. Estando eu no mundo, eu sou a luz do mundo. Não é? Disse Jesus. Era sábado. E Jesus estava com os seus discípulos nesse momento. E um grupo parado, voltando à história, começaram a conversar. Junto deles estava esse cego. O homem era conhecido como cego, cego de nascença. O mestre, no entanto, tinha o fitado, olhando para ele com certa piedade. E se apiedou dele. E perguntou, és cego? Sim, de nascença. E aí ele tomou aquela atitude que tomou, fazendo aquela advertência. A piscina de Siloé era um local onde as pessoas, uma vez no ano, se banhavam e tinham a esperança de ficarem curados, porque dizia que se na hora que eles estivessem se banhando, as águas se moviam, então queria dizer que a cura ia acontecer, porque espíritos bons estavam ali. Ela havia se tornado famosa desde os dias do profeta Isaías, que elogiara as suas águas. Aquelas linfas atravessavam grande distância em canal, rasgando abrupto na rocha viva, desde os tempos de Ezequias. Começou Ezequias, depois Isaías elogiou o local. E esse local ficou famoso e até hoje, porque eu já ouvi falar, acho que muitas pessoas também. Há muitos infelizes e enfermos que a buscavam na esperança do mergulho, que com o mergulho fosse curado. O homem cego ainda, lavado por outros, mergulhou, lavou o rosto e os olhos, e seus olhos viu a luz. Ele ficou maravilhado.
Mas vamos parar um pouquinho. Por quê? Porque ele teria que ir até a piscina e mergulhar e lavar. E por que Jesus fez aquela pomadinha? Né? Por quê? Eu sempre me perguntei isso quando eu lia essas parábolas. Tem algumas parábolas do Cristo que eu fico cismada e fico procurando ver e ter a resposta, como as virgens loucas, como a árvore que secou quando Jesus amaldiçoou, como os fariseus, sei lá quem, expulso do templo. Então, tem parábolas que a gente precisa entender. Ou não aconteceu, ou foi mal interpretada, né, mais ou menos, ou Jesus não falou aquilo. Então, a gente fica a estudar. Então, é bom. E essa história eu também fiquei a pensar. E também a Amélia Rodrigues fala, porque ele mandou ele se lavar lá. Era dia de sábado, os fariseus estavam por ali, eles condenavam que alguém fizesse alguma coisa no dia de sábado. Parece que foi uma provocação do Cristo, não parece? Bem, então, na maioria dos cegos, o que ele fazia? Ele impunha a mão, não era verdade? E curava. Se era o coxo, o que andava, né, com aquelas dificuldades, ele mandava que se levantasse, jogasse o catre fora. Todas as curas dele, não precisou nunca que ele fizesse isso. Não é verdade? Aí a gente fica a pensar. Eu fiquei mesmo a pensar como sempre. Então Jesus responde, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Ninguém pode trabalhar, seja qual for o dia, se for para curar. O tempo também que ele levou do local onde ele estava até a piscina de Siloé. Ele, depois da tal pomadinha, ele ainda não ficou curado. Ele precisou ir até a piscina. E tiveram pessoas que o levaram até a piscina. Vamos pensar, o tempo, ele não ficou logo curado, ele teve que ir até a piscina, pessoas o levou e mergulhou. Aí ele lavou os olhos. Então, por que tudo isso? Porque Jesus não tinha necessidade de nada disso, de fazer tudo isso para curar o homem. Aquele homem testemunhava a verdade. Preferiu o abandono de todos na sinagoga, mas não faltou com a verdade, mesmo ele sabendo que poderia ser punido muito e que haveria um prejuízo para ele naquele momento. Então, nós analisamos porque o tempo quando Jesus tentou curá-lo, é o tempo que a gente precisa. Nós queremos, às vezes, a cura imediata. É aqui e agora. Jesus pode, mas nós temos um caminho. Nós temos que passar por aquelas dificuldades até chegar lá, onde nós vamos obter essa cura, se merecermos. Então, precisaram de levá-lo, ele não foi sozinho. Teve a solidariedade, a ajuda. Lá mergulharam, porque ele não enxergava. É verdade? Aí ele pôde lavar os olhos sozinho. Quando ele abriu os olhos, ele viu luzes, ele ficou maravilhado. Por quê? Ele era cego de nascença. Ele nunca tinha visto luz, ele nunca tinha visto forma nenhuma. No entanto, seguindo todo esse ritual, ele viu. E foi honesto, e foi sincero, e dizia para os outros. Mas Jesus fez uma pergunta a ele que a gente ainda não tinha falado. Quando estavam frente a frente, crês no Filho do Homem? Interrogou-lhe. Ele, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? O que viste? Ele sou eu que falo contigo. Creio, Senhor. Seus olhos vão ver, rejubila-te, vês e compreendes. Então, Jesus prometeu a ele que veria, não é verdade? E aconteceu. Agora, por que tudo isso? A natureza canta a luz da alegria. O Rabi alegra-se também e fala, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os não veem vejam. E os que... A gente ouve muito essa frase, né? Os que não veem vejam.
e se tornem cegos, os que veem se tornem cegos, e os que não veem, vejam. Há cegueira do corpo, mas também do espírito. Em verdade vos digo que os que não enxergam não distinguem a luz, porque só veem as sombras. Então, às vezes, estão à nossa frente a luz, a claridade, mas nós não queremos acreditar. Preferimos nos manter nas sombras. Então, alguém perguntou, que é o cume da história, quem pecou, Senhor? Foi ele ou foram os seus pais? Aí Jesus disse, nem ele, nem os seus pais pecaram. E ninguém entendeu. Aí disseram, por quê? O Pai permitiu essa cura para que todos reconheçam a minha obra e o que eu vim fazer aqui. O tempo é muito pouco, tem uma explicação bonita que não vai dar muito tempo, não. Então, eu vou só falar porque... Bem, o espírito ou o andarilho das estrelas do infinito segue em direção do amanhã, sofrendo em paz. A paciência o ajuda a cumprir os débitos com as leis de Deus. Renascer é recomeçar a vida para a luz. Clareia e penetra, afastando-se ou expandindo as trevas. Muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. Jesus disse, isso aconteceu para dar testemunho, meu Pai dá testemunho de mim, dos milagres que eu posso fazer. Mas eu me entristeço, mais ou menos isso, porque os homens precisam ver para crer. Então, quando perguntaram se foram os pais ou ele que errou, Jesus disse, nenhum dos dois erraram. Ele veio para dar testemunho do meu poder, do que eu vim fazer na terra. Ele aceitou a missão, o cego de nascença, aceitou a missão de reencarnar cego para que ajudasse a Jesus a provar o que ele poderia fazer. Porque, na maioria das vezes, a pessoa sabe, as reencarnações. Então, a gente pecou, por isso a gente sofre, não é assim? O que a maioria pensa, resgatando os débitos. Então, ainda tem a história do pecado capital, que nós viemos todos condenados por ser filhos de Eva e Adão. E eles pecaram, e nós trazemos esse pecado. Quando eu era criança, eu ficava brava também, quando dizia, é o pecado capital. De que eu tenho com isso? Eu não mandei os dois fazerem nada, eu não estava nada lá na época, e, no entanto, agora eu vou pagar. É estranho isso, não é verdade? Então, não é assim. Não, os pais, os filhos jamais pagam pelos pecados dos pais. Agora sim, Jesus também disse, até a 4ª geração sofrereis as consequências. Por quê? Não é porque era o pai ou filho, é porque os pais reencarnam, os avós reencarnam. Então, aquele filho que está sofrendo pode ter sido o próprio avô que cometeu o erro. Conta-se uma história que um jovem ficou muito aborrecido e que o pai não queria dar herança para ele. Então, o pai não deu de forma nenhuma e ele, aborrecido, se afastou do pai e não quis saber mais do pai nem da família e foi pelo mundo e se deu mal. Depois, voltando, tem muitas histórias sobre isso. O que aconteceu? Por que o pai não deu? Depois foi esclarecido. Porque no passado, em outra reencarnação, esse filho tinha se dispersado e não era pai, ele era avô. E ele tinha acabado com a fortuna toda da família. Então, o pai, sem saber, na realidade, mais intuitivamente, não entregou a fortuna a ele, enquanto não soube que ele estava no caminho do bem, porque ele iria perder de novo. Então, são situações que só prova a reencarnação, os sofrimentos, as dúvidas, que podem ser tirados sobre esses sofrimentos. Então, nem ele nem o pai errou. O homem veio para dar testemunho
do poder de Deus, né? Muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. Tem pessoas que dizem, eu não quero ser espírita, eu admiro, mas eu não quero ser espírita. Por que será? E dizem, é muita responsabilidade, porque aprendem a verdade, porque como nós vamos dizer que não sabia? Já pensou a gente chegar na espiritualidade, ser indagado pelo nosso mentor, por que você fez isso? Eu não sabia. A gente pode dizer isso. Diz André Luiz que a maior dor, o André Luiz é o espírito. Vamos esclarecer, porque a maioria não deve saber, que tem uma coleção de livros que fala sobre a vivência espiritual. Então, ele diz que a maior vergonha, o maior sofrimento do espírito é quando ele desencarna e chega diante do seu anjo da guarda e é indagado por ele. E ele, eu não sabia. Entende? Então, é a maior vergonha, o maior sofrimento. E nós espíritas, se chegarmos e formos indagar, por que você fazia isso? Por que você agia dessa forma? Você não sabia? Sabíamos. Não vamos poder dizer que não. Não é verdade? Então, vejamos bem. Então, não querem a responsabilidade. Porque Jesus traz luz. E a doutrina espírita, embora muita gente diga que nós não somos cristãos porque não seguimos a Jesus, é um engano muito grande. Porque tem muitas pessoas das religiões tradicionais que realmente não seguem a Jesus. Nós falamos qual é o nome mais citado para nós espíritas. Jesus. Vai com Jesus, Jesus te acompanha, Jesus tome conta de você. A paz de Jesus, na verdade, na tribuna espírita e entre nós mesmos. Então, nós seguimos a Jesus. Aí dizem, vocês seguem a espíritos, sim, mas espíritos que vêm em nome de Jesus, que nos auxiliam ao esclarecimento. Então, voltando, Jesus disse que é a luz do mundo. Vai até a piscina de Siloé e se mostre para aqueles que estavam lá e que comandavam na época a religiosidade das pessoas ou praticamente obrigavam, para que a minha obra seja aprovada. Então, a outra explicação, há homens, pessoas que não acreditam se não veem. Nós espíritas, nós acreditamos nos espíritos, nós não estamos vendo sempre os espíritos, não é verdade? Mas nós acreditamos. Nós viemos aqui por quê? Estamos vendo espíritos aqui? Todos nós. Reencarnados, mas não desencarnados, não é verdade? E nós acreditamos, mas há pessoas que precisam ver o que acontece. Vamos ver as casas espíritas que têm os fenômenos de cura. Vão ver as filas, porque querem ficar curados e querem ver o fenômeno. Não é verdade? Nós não precisamos mais do fenômeno. Nós somos conscientes. Então, a doutrina espírita traz a consciência para nós. Entendendo bem, o cego, ele era apenas alguém para provar, para mostrar realmente o poder de Jesus através do caso da cura, porque na época era necessário, mas nós não precisamos mais disso para acreditar, não é? E vamos em frente acreditando. Nem ele, nem os pais pecaram, elucidou com eloquência o mestre divino. Continuou, isso se deu para que as obras de Deus sejam nele manifestadas, para que os que precisam ver, veem. Os homens são crianças espirituais, desejam a fé e que penetram pelos olhos, exige fatos que não pode entender. Então, os homens exigem, e a manifestação se deu por isso. O milagre ou a derrogação das leis naturais atrai pelo maravilhoso. Não é assim? Atrai pelo maravilhoso. Era necessário atender a esses homens ingênuos e ignorantes das leis. Não eram maus, mas tornaram-se bons.
Era preciso atendê-los em suas necessidades de conquista da fé. Sem débitos, sem culpas, aquele homem, por amor, escolhera a aprovação, entre aspas, da cegueira, para que o seu Senhor pudesse ser reconhecido, revelado, de modo que não ferir a justiça. Provas expiatórias são para aqueles que têm o pecado. Ele não tinha, então só serviu ao Senhor. Crimes e outras situações mais difíceis. Hoje, o pensamento kardeciano encarregado de erigir o templo novo da fraternidade universal, delimitando as fronteiras do reino de Deus e indimensionais, como o próprio universo, que, no entanto, começa no coração e na alma do homem de todos os tempos. Então, o pensamento kardeciano hoje nos ajuda ao entendimento, não é assim? Jesus foi e será para nós, em todos os tempos, a luz do mundo. Então, que essa luz continue nos iluminando, nos esclarecendo, nos dando condições de prosseguirmos, que não ficamos tão parados, buscando milagres pela vida, para conquistas materiais, que possamos fazer a nossa parte em buscar realizar o melhor, confiante, mesmo que aquela cura não venha, mesmo que a gente sofra, mas lembrando sempre que Jesus é e será e estará ao nosso lado sempre, mesmo que a tormenta chegue, mesmo que o tempo escureça, ele chegará com a sua luz e que possamos confiar nisso. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos vocês a presença, agradecemos a oportunidade de, no dia de hoje, estarmos aqui. Agradecemos a Deus, a Jesus, tudo o que temos recebido sempre. Que esse ano termine em paz e que possamos ter esperanças de realizarmos o melhor no futuro, sem medos e com muita confiança no amor de Jesus sobre todos nós. Muita paz.